Ministério da Saúde traz laudo que revela que o estado de Santa Catarina não tem foco de gripe aviária. E você vai ver também. A preocupação com o endividamento dos jovens chama atenção no país. Enxame com mais de 150 mil abelhas chama a atenção na Serra Catarinense. A falta de cuidado de homens com a sua saúde faz com que o número de mortalidade deles seja maior do que das mulheres. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, chegando com mais uma edição do Informe Região, nessa sexta-feira, 23 de maio de 2025, data que a gente já fala aí, que já está liberado a consulta do imposto de renda para quem já declarou. Mas antes a gente vai falar desse friozinho que tem deixado estragos. O Oeste Catarinense sofreu ontem com uma microexplosão, ventos fortes, derrubada de árvores, cercas, muros, bastante complicado lá para Xanxerê, a região do oeste. Também hoje as temperaturas bem em declínio na região serrana, também aqui na região de Planalto Sul, e deve continuar assim até o próximo domingo, quando lá para a próxima semana ela dá uma aumentadinha na temperatura, mas vem a chuva a partir de terça-feira, pelo menos é o que os modelos estão mostrando. Então, portanto, esse final de semana vai ser aproveitável, mas ainda com manhãs mais frias, e lá para o meio da semana que vem começa a chuva vir para também dar uma aliviada nessa questão respiratória. Lembrando que a vacina da gripe está disponível, essa questão do ar seco também agrava as questões respiratórias, rinite, sinusite, asites, né? E as alergias. E hoje o secretário de Saúde aqui do município de Criciúma declarou pela manhã que acontece o seguinte: os leitos de UTI pediátrica ainda tem vaga, adulto não tem mais aqui na região. Então, cuidado, gente, previna-se, cuide-se e vacine-se. Olha só, embora ainda espere o parecer definitivo após o prazo de investigação, Santa Catarina recebeu laudo negativo para gripe aviária em granja comercial no estado. O governo do estado de Santa Catarina informou que as análises laboratoriais do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, descartaram influenza aviária de alta patogenicidade em aviário comercial no município de Ipumirim, no oeste do estado. A informação foi confirmada ainda na tarde de quinta-feira pelo Ministério da Agricultura, por meio de laudo oficial, onde informou não se tratar de caso de influenza aviária de alta patogenicidade. Outras amostras serão coletadas a fim de que o Ministério continue fazendo as análises e consiga fazer o diagnóstico final de qual patologia está acometendo aquelas aves. Mas a boa notícia é que não se trata de influenza aviária de alta patogenicidade. Desta forma, continuamos com o status de Santa Catarina como livre de influenza aviária em avicultura comercial. O governo do estado continua solicitando a toda a população, os avicultores, que mantenham as medidas de biosseguridade e que informem a SIDASC em caso de mortalidade e de sintomas respiratórios e nervosos. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, que coordena as ações da Vigilância Sanitária do Estado, ressalta a importância da colaboração da cadeia produtiva e da população na notificação precoce, em caso de aves de qualquer espécie que apresente os seguintes sinais de doenças respiratórias ou neurológicas, como dificuldade respiratória, secreção ocular, andar cambaleante, torcicolo e aves girando em seu próprio eixo. A mortalidade alta e súbita também são fatores que podem se levar a status de gripe aviária.
Que boa notícia para Santa Catarina, né? Mas ainda os embargos continuam e a gente vai esperando a resolutividade dessa questão da gripe aviária no país. Mas a boa notícia já veio e agora a gente espera as outras regiões do país também terem esse laudo negativo. E olha só, como eu falei lá no comecinho, na abertura, os contribuintes já podem fazer a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Esse lote contempla também restituições residuais dos exercícios anteriores. Em Santa Catarina, mais de 315 mil contribuintes serão contemplados nessa etapa, com um valor de crédito de mais de 450 milhões recebidos no previsto no próximo dia 30 de maio, mesmo dia em que vai encerrar o prazo de entrega das declarações. Então, fique atento. A região de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, concentra o maior número de pessoas que vão entrar nesse lote, 162 mil pessoas. Mais de 6,2 milhões de contribuintes devem receber o pagamento, que soma 11 bilhões de reais em todo o país. Esse é o pagamento aí de maior valor de um lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Aproximadamente 7,8 bilhões serão destinados aos contribuintes prioritários. Prioritários é quem recebe renda, quase toda ela pela educação, idosos, pessoas com deficiência física, todo mundo que está no grupo prioritário ali. Aí depois vem o pessoal dos lotes residuais e depois vem o pessoal que já declarou logo no comecinho, optou pelo pagamento via Pix e também pela declaração já pré-preenchida. Então tudo isso aí já agiliza e esse é um dos maiores lotes da história do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física, que na próxima sexta-feira cai nas contas de quem declarou certinho. Olha só, o INSS foi condenado a pagar indenização por danos morais para uma aposentada que teve descontos indevidos no benefício. E o governo teme o efeito cascata dessa decisão. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, condenou o INSS a indenizar uma aposentada em R$ 8 mil por danos morais devido a descontos não autorizados. A decisão acendeu um alerta na equipe econômica do governo pela possibilidade do precedente que pode ser seguido pelos 1,8 milhões de segurados que fizeram a contestação dos descontos associativos. Se caso os mesmos R$ 8 mil de danos morais fossem devidos a cada segurado prejudicado, o rombo no INSS seria de mais de 14 bilhões de reais. No caso específico da aposentada, o desconto era devido a um empréstimo consignado que não havia sido autorizado por ela. O TRF entendeu que o INSS falhou em cumprir o seu dever de fiscalização. Na avaliação de técnicos do INSS e de fontes da equipe econômica, se foi devido que a entidade tinha a responsabilidade de fiscalizar contratos não autorizados de empréstimos, a mesma lógica poderia ser aplicada para as contribuições associativas não autorizadas. A seguir, a preocupação com jovens superendividados. Mais 27 minutos. Um estudo divulgado nessa semana mostra que os homens considerados machões estão mais vulneráveis a doenças. A pesquisa alerta que indivíduos que adotam comportamentos alinhados com estereótipos de gênero costumam ocultar seus diagnósticos e morrem mais cedo por falta de tratamento. Assim, eles vivem menos que as mulheres. As expectativas sociais vinculadas à masculinidade hegemônica acabam cobrando um preço para a saúde dos homens mais alinhados com essas ideias. De fato, segundo uma pesquisa recente, o arquétipo do machão autossuficiente, forte,
invulnerável e capaz de controlar suas emoções pode colocar em risco a saúde cardiovascular dos homens, desde a adolescência e a idade adulta jovem, segundo os resultados do estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e publicado na JAMA Network. Aqueles homens que, desde a adolescência entre os 12 e 18, adotam comportamentos mais alinhados com os estereótipos de gênero masculinos, têm menos probabilidade de informar, na idade adulta entre os 32 e 42, a seus familiares, amigos e conhecidos diagnósticos de fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, e os tratamentos que recebem para essas condições. O estudo sugere que existe uma conexão entre como meninos e homens são socializados e a evitação da atenção médica preventiva, seja por medo, ansiedade, vergonha ou por sentimentos genuínos de que não precisam de ajuda. Segundo um médico internista, as qualidades associadas à identidade de gênero masculina entrariam em conflito com outras que, de outra forma, facilitariam a busca e recepção de ajuda ou a admissão de vulnerabilidades. Segundo os dados do estudo, por exemplo, os homens com maior expressividade de gênero masculino aparentemente apresentavam menos diagnósticos de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Esses resultados coincidem com os de outra pesquisa publicada na The Lancet, que também estudou a relação entre a expressão de gênero durante a adolescência e os resultados de saúde no futuro. Segundo essa pesquisa, homens que estavam mais próximos dos estereótipos de gênero masculinos na adolescência pareciam estar mais protegidos contra fatores de risco cardiovascular, como pressão arterial elevada e colesterol alto, na vida adulta. De acordo com os dados da Fundação Espanhola do Coração, os homens com menos de 50 anos apresentam uma incidência mais elevada de doenças cardiovasculares em comparação com as mulheres na mesma faixa etária. Um dos pesquisadores explica que, do ponto de vista biológico, os homens podem ser considerados mais vulneráveis a certos problemas de saúde cardiovascular em relação às mulheres, especialmente até a chegada da menopausa. No entanto, como destaca o pesquisador, fatores genéticos ou hormonais não explicariam sozinhos os números mais elevados de doenças cardiovasculares e a mortalidade prematura entre os homens. Gente, cerca de 48% dos brasileiros não têm o hábito de ler os rótulos de informação. E também aqueles que leem como os ingredientes, tabela nutricional, também não entendem o que estão neles. Uma pesquisa Datafolha revelou que os brasileiros não têm o hábito de leitura dos rótulos dos alimentos que consomem. A pesquisa foi realizada com mais de 2.500 pessoas em 160 cidades brasileiras. Aproximadamente 48% dos brasileiros não leem a tabela nutricional ou os ingredientes do alimento que está consumindo. Outros 52% realizam a leitura, mas apenas 35% entendem mais ou menos as informações nutricionais. Segundo nutricionistas, a leitura dos rótulos em alimentos deve ser uma atividade realizada regularmente por todos os consumidores, não só por aqueles que desejam emagrecer com equilíbrio. Além de que compreender os rótulos é parte da educação nutricional da população, se caracterizando como a base de todo o conhecimento para a prática de uma dieta saudável, adquirindo hábitos alimentares saudáveis que contribuem com a melhoria na qualidade de vida. Um fato positivo é que nos últimos anos os brasileiros estão com atenção redobrada em relação aos alimentos consumidos. Somente na região sudeste, o consumo recomendado de frutas e hortaliças está acima do índice nacional, cerca de 24,1% dos sudestinos. Já em todo o Brasil, o consumo saudável cresceu 98% nos últimos 5 anos. De acordo com o Euromonitor Internacional, o Brasil tem o 5º maior mercado do segmento em todo o mundo. 1h32, gente, acontece de hoje até domingo a primeira Incoagro no Parque Municipal da Comunidade da Segunda Linha em Içara. A ideia, de acordo com a prefeita Dalvânia Cardoso, é contemplar as questões culturais, mas também o potencial econômico da cidade, que passa pela indústria, pelo comércio e, claro, pelo agronegócio. As festividades começam hoje às 7 horas da noite, nos demais dias elas começam a partir das 10 horas da manhã. Com direito à área gastronômica, kids e também shows culturais e de música sertaneja no final da noite. Os ingressos para a festa custam R$20 cada, para a ala VIP dos shows será de R$80. Os trabalhadores da indústria, do comércio e do agronegócio da cidade pagarão somente metade do valor, ou seja, R$10 só para entrar lá no evento ou R$40 se quiserem conferir os shows
com ainda mais conforto. Parabéns pela iniciativa, a prefeita Dalvânia, Alex Michels e todo mundo que movimenta o agronegócio do município de Sara, porque vai ser uma festa muito linda, muito legal e tomara que renda bons frutos para a cidade merece. As pessoas mais jovens, gente, apresentam maior risco de não pagar as contas. Por isso, segundo o novo indicador do Serasa, elas têm mais possibilidade de conseguir crédito para fechar negócios. A pontuação média nacional no primeiro trimestre de 2025 foi de 548 pontos. O grupo jovem de 18 a 25 anos teve a menor média, com 505 pontos, enquanto pessoas com 65 anos ou mais apresentaram a maior média. A empresa atribuiu a diferença ao fato de os jovens estarem no início da jornada de crédito, diferente dos consumidores mais velhos, que têm mais experiência e contratos concluídos. Por região, Sul e Sudeste tiveram as maiores médias, já a região Norte tem a menor, com 509 pontos. O score de crédito serve como um termômetro para medir a probabilidade dos consumidores honrarem seus compromissos financeiros. A pontuação pode simplificar o acesso ao crédito para aqueles com score mais alto, junto às instituições financeiras. A contagem é calculada com base em 6 pilares: hábitos de pagamento de contratos, experiência de mercado, dívidas em aberto, buscas por créditos e consultas ao CPF, informações cadastrais e tempo de contratos de créditos ativos. A seguir, Super Colmeia é localizada em escola na Serra Catarinense. Tarde, 40 minutos. Hoje, o governador Jorginho Melo está aqui na região sul, durante o evento do Santa Catarina Levado a Sério, que está sendo realizado lá em Araranguá. O governador do estado confirmou a assinatura do convênio para a construção da 4ª ponte Araranguá, que ligará Balneário Morro dos Conventos ao distrito de Hercílio Luz. A obra, aguardada há anos, está orçada em 28 milhões de reais, com 24 milhões que vai ser financiado pelo governo de Santa Catarina. A ponte facilitará o deslocamento entre Morro dos Conventos e Hercílio Luz, reduzindo distâncias, melhorando o escoamento da produção e impulsionando o turismo e atraindo novos investimentos. A assinatura realizada pelo governador Jorginho Melo contou com a presença do prefeito de Araranguá, César César, do MDB, e o vice Cristiano da Silva Costa, o Tano, do PSD e demais autoridades. Saiu aí a assinatura da ponte, que hoje todo mundo de manhã só esperava esse homem assinar ou não essa ordem de serviço da ponte. Vai sair, agora só falta outra, de Balneário Ilhas. Aí depois a gente fica sabendo se deu tudo certo, porque o evento está rolando ainda. O telhado de uma escola foi tomado por uma colmeia com mais de 100 mil abelhas. Esse caso foi registrado em São Joaquim, na Serra Catarinense. Mel de altitude, assim está sendo chamado os cerca de 125 quilos do produto retirado de uma colmeia que foi localizada no telhado de uma escola na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. A presença dos insetos se tornava cada vez mais constante na unidade escolar, até que uma investigação levou ao telhado do teatro do Colégio Estadual Marinho de Ralo, onde se descobriu uma colmeia gigante com aproximadamente 150 mil abelhas. A força-tarefa foi realizada para a retirada correta do enxame, que estava localizado a 10 metros de altura. Uma empresa especializada foi chamada e por 2 horas o apicultor Joel Rosa foi o responsável pela retirada. Ele precisou acessar o local com uma ajuda de um cesto e de um caminhão guindaste. Foram necessários 5 baldes de 25 quilos para armazenar todo o mel e uma parte foi deixada como alimento para as abelhas. Segundo a prefeitura, a escola manteve as portas e janelas hermeticamente fechadas durante a ação para evitar riscos de contato com os insetos. No interior da colmeia havia uma grande quantidade de mel,
pólen e uma área repleta de postura, onde se desenvolve as crias e principalmente a abelha rainha. O desafio maior, conforme o município, foi justamente garantir a integridade da rainha. Para isso, as crias foram cuidadosamente transferidas para caixas próprias. Instintivamente, a rainha migrou para a caixa na companhia delas, protegida pelas operárias, completando com sucesso a retirada e a operação. Elas foram salvas e levadas para um apiário local para manter a preservação da espécie, que tanto contribui com as plantações de frutas, principalmente maçã e uva da região serrana. Para quem gosta, hein? Imagina! 150 quilos de mel, meu Deus do céu! Olha só, gente, líder do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025, com 2 vitórias em 2 jogos, a Anjo Tintas FME Criciúma Futsal iniciou a preparação para mais um jogo, dessa vez contra o Concórdia, nesse sábado, às 8 horas da noite, em casa, no ginásio Irmão Valmir Antônio Orsi. A equipe quer engatar a 3ª vitória consecutiva para se consolidar com um bom início de competição e mirar, claro, a classificação para a próxima fase. Os ingressos para a partida custam só R$20 e estarão à venda na bilheteria no dia do jogo. O sócio da Associação Catarinense de Futsal tem entrada gratuita. Então, boa pedida para amanhã, levar filho e passear ali, quem já vai para o Parque da Prefeitura, aproveita, vai lá ver um joguinho de futsal que os meninos estão mandando muito bem. Quem não está mandando nada bem, o Criciúma, né, que a gente já está aqui, 15 dias falando da decadência e 15 dias esperando que algo bom aconteça. 15 dias não, já há um ano, né, gente, falando, desde dezembro, quando começou aquela bagunça na diretoria. E não deu outra, né? Ontem foi uma vergonha, um vexame. Eu confesso, no segundo gol, eu fui para Lençóis, nem quis ver mais. Depois, 6-0 fora o baile, olhando melhores momentos que não existe, porque o Criciúma não jogou, só deu o Bragantino, né? O Criciúma passeou. O Cauã, coitado, tomou 6 gols, assim, sem culpa nenhuma, foi em todas as bolas. É uma joia do Criciúma, o Cauã. O Criciúma vai perder logo, vai vir uma proposta boa e o Cauã tem que ir mesmo, porque nessa bagunça que tá aí, não precisa ficar, não. O menino ouro, nosso goleiro, massacrado ontem por uma zaga que não jogou, um meio de campo que não atuou, Marcelo Hermes correndo para todos. O Marcelo Hermes joga de lateral, de zagueiro, de atacante, meia, armador, qualquer coisa, né? Agora o resto do time, só tinham 2 em campo ontem, o Cauã e o Marcelo Hermes. O resto, pode colocar no balaio, assina a rescisão e manda passear. Gente, que bagunça, que bagunça. O Criciúma há 11 anos não tomava um sacode desse. 6-0 fora o baile. E não é que o Red Bull jogou muita bola, não. O Red Bull só brincou ontem, passeou. E se classificou. E a gente agora tá chorando as pitangas, esperando que algo bom aconteça no Criciúma, senão a gente vai cair pra Série C, gente. A gente tá lá, segunda-feira tem jogo contra o Coritiba em casa, se não ganhar, vai dormir na zona de rebaixamento, dificilmente vai sair. Se não arrumar a casa, dificilmente vai sair da zona de rebaixamento e dificilmente não vai cair. Alguma coisa tem que ser feita. Tem conselho para isso, né? Vamos se mexer. Ficar só na rede social reclamando não dá. Lembre de 2018. Outros jogos do campeonato da Copa do Brasil que, né, encerrou a sua fase classificatória ontem. CRB e Santos, outro jogo. Meu Deus do céu. Nem com o Neymar em campo salvou. O Santos perdeu nos pênaltis, pelo menos, né, para os corneteiros de plantão. O CRB 5-4, no último pênalti lá, o homem do Santos resolveu desperdiçar. O Capital ainda fez um golzinho em cima do Botafogo, mas o Botafogo classificou, foi 1-0. E o Bragantino deu uma goleada no Criciúma, 6-0. Anotem no seu caderninho para daqui a alguns anos lembrar que a gente tomou 6-0 do Red Bull Bragantino e ninguém fez nada. Todo mundo veio para casa feliz, no busão, no outro dia nada aconteceu e a vida seguiu, os torcedores ficaram magoados. Anote no caderno que um dia você vai lembrar do dia 22 de maio, quando o Criciúma tomou 6 do Red Bull. 1h48, a gente fica por aqui com o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje, durante o final de semana, no Sala de Entrevistas. Também no final de semana você acompanha por aqui.
Às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus Sede Criciúma para você acompanhar. E às 16h, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV, que tem jornal das 18h30, das 22h e, é claro, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam um bom final de semana, continuem na nossa programação e a gente se vê segunda aqui no Informe Região. Tchau! Música